Amém? Como é precioso podermos estar louvando o nome do nosso Deus e reunindo na presença do nosso Deus. E convido a todos os irmãos a se colocarem em pé e juntos podermos estar iniciando esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Que as nossas vozes possam estar alcançando o trono de graça do nosso Deus e declarando que somente o Senhor é o dono do universo, é o dono das nossas vidas, e que cada manhã possamos estar lembrando das maravilhas que o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Que sejas meu universo, amém? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco dos meus tempos, não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como conta. Quero que saia dilúvio de bênção da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Em tua presença o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que ainda quero entregar-te. Sejas meu universo, sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, sejas meu universo. Sejas meu universo. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que governa todas as coisas, ó Pai, e o universo está nas Tuas mãos, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai, para que possamos estar consagrando as nossas vidas, ó Pai, como louvor e honra ao Teu nome nessa noite, ó Deus. Abençoa cada irmão que está aqui, abençoa também, ó Pai, aqueles que estão assistindo da sua casa, ó Pai, que a Tua palavra possa estar impactando, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, cada irmão. Nós oramos, ó Pai, e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Louvado seja Deus, porque hoje Deus trouxe você aqui e deu essa oportunidade para que possamos estar juntos louvando o nome do nosso Deus. E creio que o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite. Quantos aqui creem nessa palavra do Senhor? Amém. E você que está nos assistindo, a palavra também alcança a sua vida também, porque a palavra não volta vazia.
E nós sabemos que você que está na sua casa também vai estar ouvindo a palavra do Senhor, vai falar ao seu coração também através do Espírito Santo do Senhor. Amém? E nesse instante convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Nós vamos estar fazendo a leitura devocional dessa noite, que se encontra em 1 João, lá no final da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 1 a 5. Novamente, 1 João, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse, capítulo 5, dos versos de 1 a 5. E para essa leitura da palavra do Senhor, nós vamos convidar o nosso irmão presbítero Edinho, que vai estar fazendo a leitura, que você possa estar acompanhando na sua Bíblia ou mesmo no seu aplicativo de celular. Amém? Todos acharam? Amém. Edinho? Graças a Deus, igreja. Vamos estar fazendo a leitura do texto da palavra do Senhor. O título é A Fé que Vence o Mundo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Que Amém. o Senhor possa nos abençoar. Glória a Deus pela palavra do Senhor. A nossa fé é aquela que vence o mundo, porque diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos estar cantando um hino, novamente pedir com gentileza os irmãos se colocarem em pé para a gente cantar com mais força, com mais entusiasmo, porque é para Deus, né? Nós não podemos fazer de qualquer jeito para o Senhor, mas possamos estar fazendo o nosso melhor ao Senhor, cantando esse hino que fala: bondoso amigo, quão bondoso amigo é Cristo, revelou-se no seu amor. Amém? O hino número 140. pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver sem calor, derramou um precioso
bênção nos lavar. Glória Coisa linda no futuro já podemos alcançar. Amém. Os irmãos podem sentar. O pastor tem a palavra nesse instante. Olá, irmãos, graça e paz. Deixa eu mudar aqui de lugar para também falar com os irmãos que estão em casa, já que a câmera está aqui na frente. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Dia bom, né? Gostoso, chuva, né? Sobre a terra, prenúncio de bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Bom, uma semana de atividades, cheia de atividades. Amanhã à noite nós teremos às 20 horas reunião do conselho. Reunião presencial. Eu convoquei presencial, mas se os presbíteros acharem que deve ser online, a gente vai fazer online, mas estou disponível para fazer presencial. Fica a critério de vocês e nós só comunicar no grupo do conselho. E nossa live de quarta-feira, nossa live de intercessão, quarta-feira nós teremos esse tempo já temos feito essas lives de intercessão, podemos enviar os pedidos de oração e clamar ao Senhor juntos. Sábado, nós teremos uma atividade especial, o nosso culto dos jovens, o louvorzão. Nós teremos vários jovens de outras igrejas participando conosco aqui, mas é primordial que nós, da igreja, estejamos presentes. E aí, os jovens da igreja que podem participar desse louvorzão, são todos aqueles de 0 até 120 anos, o resto não precisa participar, tá, gente? Então, é bem fácil de participar, é só ver se você está nessa faixa etária, entre 0 a 120 anos, que tá bom para participar. Todos são convidados para participar desse louvorzão, sábado, só que é às 19 horas, né? E quem vai trazer a palavra vai ser o pastor Galdino, de Ouro Fino, que é presidente do presbitério também. Ele vai trazer uma palavra especificamente para esse encontro jovem, né? E com certeza será um tempo abençoador, né? E muitos irmãos podem se mobilizar no sentido de hospedar aqueles que vêm. Hospedar não quero dizer o seguinte, é receber, né? O presbítero Samuca vai equacionar a questão das poltronas, do distanciamento, a despeito de só tem um caso de Covid aqui na cidade, ativo, né? Eu conversei com o Rogério essa semana, só há um caso ativo, e diminuiu muito os casos de Covid, mas a pandemia não acabou, né? Então, nós temos que ter cuidado um com o outro, né? E é isso que nós fazemos quando nós usamos máscara, quando nós mantemos um certo distanciamento e tal. Melhorou o índice, as vacinas ajudaram muito, no entanto, não solucionaram 100%, ainda há casos surgindo, caso ativo. Então, sábado teremos esse trabalho com os jovens. No domingo, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós teremos a celebração da ceia. É uma celebração excepcional, porque normalmente nós fazemos no primeiro domingo e teríamos que fazer em novembro. No entanto, eu vou tirar férias a partir do dia 1º e vou me ausentar por 3 semanas da igreja. Claro que o conselho já organizou aí os pregadores, as lives de quarta-feira, tudo vai acontecer para a glória do Senhor. Mas no domingo nós vamos celebrar a ceia. O conselho pediu para antecipar essa celebração, então será de manhã e à noite a celebração da ceia, no dia 31, que também é culto da reforma. Então, fica aí o nosso convite a todos os irmãos e irmãs a participarem. E você que não pode participar, também tem a ceia delivery, aquela que os irmãos levam para as famílias em casa. Então, temos também vou falar, esse critério de servir as famílias dentro desse quadro de pandemia, que é a possibilidade de levarem a ceia, os kits de ceia para seus familiares que não puderam participar. Então, aí estão as nossas comunicações. Mas nós vamos ter um tempo de oração. Eu estava olhando agora há pouco, o nosso irmão César continua no hospital, provavelmente ele ainda vai ficar algumas semanas internado, mas Deus está cuidando. Com a graça de Jesus, ele vai superar todo esse tratamento em nome de Jesus. Então, nós vamos orar
pelo César. E vamos orar também pela Dona Regina. Dona Regina é uma que nós pedimos oração recentemente. Ela é mãe de um mecânico, que agora não me recordo o nome do mecânico, mas agora não deu para ouvir com máscara. Como? Tasquila. Então tá, é a mãe do Tasquila. Todo mundo conhece aí, é bem conhecida na cidade. Ela melhorou, graças a Deus. Ah, sim, o seu Carlos faleceu, né? Deus usou de misericórdia. Vamos orar pela família do seu Carlos falecido. A gente estava orando por ele, né? Então vamos orar pela Dona Regina, vamos orar pelo César, vamos orar pela família do seu Carlos, que faleceu essa semana. Vamos orar pela Esther, Esther, né? Irmã da Elza. Ela está com um problema sério de Parkinson e ela tem que tomar algumas decisões aí, né? O sobrinho também não está bem, o sobrinho que cuida da mãe não está bem, então há que tomar algumas decisões como família. Vamos orar pela Dona Esther, orar pela Sabrina. A Sabrina, ela tem um problema de depressão, filha de um amigo do Enoque, né? E a gente também já tem orado por ela, mas ela teve uma crise agora, e vamos orar por ela, e vamos orar pelo Murilo. A Dalila estava vindo no culto, estava tudo certo, mas mandou mensagem agora há pouco, o Murilo, o pequenininho dela, né? Ele está com uma gripe muito forte. O Joaquim? Então vamos orar pelo Joaquim, vamos orar por essas pessoas, tá? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu creio que é só o Senhor mesmo para usar de misericórdia, de bondade para com essas pessoas. E agora, Pai, quando o Senhor chamou o seu Carlos para a eternidade, a sua família precisa do conforto e do consolo do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos a Tua bênção sobre a Esther, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre o seu Joaquim, a Sua bênção, Senhor Deus, sobre a Sabrina, a Sua bênção sobre a Dona Regina, Senhor Deus, a Tua bênção sobre todos aqueles que estão angustiados e sofrendo, especialmente agora também oramos pelo César. Pai amado, ele está ali, preocupado, ele está ali, mas não desamparado, mas amparado por Ti. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ministra, Senhor, sobre a vida dele, sobre sua saúde, tira toda a infecção do seu organismo e restitui as suas atividades normais, cuida dele, cuida da Elaine, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos todos aqueles que estão necessitados, todos aqueles que estão enfermos e precisam de uma visita de cura e de restauração, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, visita, em nome de Jesus, restaura. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe a todos. Pedir para os irmãos colocarem em pé. E essas 3 canções que nós vamos estar louvando a Deus nesse momento de cânticos, fala da nossa consagração diante do Senhor. Essa primeira canção tem uma letra muito forte, desde a primeira frase que fala: eis-me aqui. É muito fácil cantar, é muito fácil declarar: eis-me aqui, Senhor, mas muitas vezes não nos colocamos diante do Senhor para o Senhor fazer a sua vontade nas nossas vidas. E essa canção é uma consagração ao Senhor. Que você, ao cantar cada canção nessa noite, você possa estar entregando a sua vida diante do Senhor, pedindo a Ele que o Senhor possa estar usando a sua vida lá no seu trabalho, lá nos seus estudos, lá com seus amigos que talvez não tenham conhecimento da palavra do Senhor. Que você não cante da mesma forma que você tem cantado ou repetidamente, mas que você possa estar consagrando a sua vida ao cantar essas canções nessa noite.
muito mais do que uma emoção, mas que possamos ter a razão que o Senhor, que nós estamos colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. O calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A igreja, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar. Entrega aí. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glórias a Deus. Possamos sair daqui com essa missão, compromissados com a palavra do Senhor, não apenas fazendo o mandamento da igreja presbiteriana, mas a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor. Possamos estar levando essa palavra ao Senhor. Talvez você pode dizer, mas eu não consigo falar, eu não sei falar para meus amigos. Mas mesmo que você não consiga falar, viva pelo menos esse evangelho. As suas ações, as nossas ações falam muito mais do que palavras. Se queremos alcançar vidas e mais vidas para o reino do Senhor, que possamos estar vivendo o que acabamos de cantar, consagrando as nossas vidas. E essa próxima canção fala que como é bom, como é agradável viverem juntos os irmãos. Jesus nos deu um mandamento de amor, de amarmos uns aos outros no Senhor. E é isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de muita coisa não. Eles precisam de ser amados, de ser ouvidos. E eles esperam uma palavra de esperança. No meio de tanta dificuldade, de tantas notícias tristes,
eles esperam uma palavra nossa e que possamos alcançá-los. E vamos estar cantando essa canção com bastante alegria. Quão bom e agradável é viver juntos, irmãos. As palmas. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu o mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de irmão nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Lá no início. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, Jesus nos deu o mandamento no amor. Quantos creem nisso? De nos amarmos os outros no Senhor. Ele te escolheu, assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Olha pro irmão do seu lado e cante isso pra ele. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de irmão nos montes de Sião. Declare: sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está as bênçãos do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Jesus. Se você crê nessa palavra, você que recebeu a bênção do seu irmão aí do seu lado também, creia nessa palavra, que o Senhor tem muito para fazer em favor de nós, por nós e principalmente para a glória do Senhor. E nessa última canção, como eu disse no início, são músicas de consagração. Não sei como que você entrou nessa noite, ou você que está assistindo em casa, como está o seu coração. Talvez são grandes desafios que temos vivido, e diante desses desafios não temos se comportado muitas vezes como cristão, e o Senhor quer usar as nossas vidas. O Senhor quer usar a vida de cada irmão que está aqui presente, que está em casa, para que a sua glória, que a sua palavra seja transmitida aos corações que necessitam. E essa música fala que te dou o meu coração, tudo que há em mim, que você possa estar chegando no altar do Senhor, sem reservas, entregando ao Senhor os seus sonhos, as suas lutas, a sua família, o seu trabalho, o seu eu
que muitas vezes, às vezes é o que faz nós ficarmos longe do Senhor e que às vezes erramos diante do Senhor, mas que você nessa noite faça essa entrega ao Senhor. Entregue diante do Senhor a sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entregue tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti. Entregue seus sonhos e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Declare bem alto. E eu entregue tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Senti tua alegria, partilhando tua. Entregue a Deus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrega o seu coração. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Somente a igreja. E entregue diante a Jesus tudo a ti, tudo a seu sonho, sua vida, sua família. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor Deus, muito mais do que canções, nós queremos viver essas canções, ó Pai, no nosso dia a dia, diante das pessoas, ó Pai, que não conhecem o Senhor, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Nós entregamos, ó Pai, a nossa família, nós entregamos a nossa vida, entregamos nosso trabalho, nossos estudos, ó Pai, até as nossas amizades que estão em nossa volta, ó Pai, nós entregamos a Ti. E que possamos ser bênção, possamos ser luz e sal da terra, ó Pai, nesse mundo que é coberto pela escuridão, mas eu sei que a Tua luz brilha, ó Pai, aonde há um ou dois, ó Pai, reunidos no Teu nome, ali o Senhor está presente. E nós te pedimos, usa essa igreja, usa cada irmão aqui, ó Deus, como nós acabamos de cantar, entregamos nossa vida a Ti. Eis-me aqui, Senhor, e que cada um aqui possa estar dizendo amém,
no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. O pastor tem a palavra nesse instante. Deus abençoe a cada um. Os irmãos podem se assentar também. É de você. As crianças podem subir nesse momento. E álcool em tudo quanto é canto lá, tá, gente? Ainda estamos no padrão anti-Covid. Ótimo, obrigado. Muito bem, tema da palavra de hoje já temos aqui, arrependidos e restaurados. Hoje eu não vou ler apenas um texto, mas nós vamos ter 3 versículos que estão harmonicamente ligados um ao outro. E nós vamos ler em Mateus capítulo, eu acho que eu tenho aqui, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, depois Mateus 4, 17, desculpem, e Atos 3, 19. Nós temos os 3 textos no nosso banner, no nosso PowerPoint. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17 é Jesus que fala. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora, em Atos capítulo 3, versículo 19, quando o apóstolo Pedro está pregando a um grupo que estava interessado no poder de Deus e interessado na obra de Jesus Cristo, e aí ele fala em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, porque para que os seus pecados sejam cancelados. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê a liberdade de examinarmos a Tua palavra e de aplicarmos essa palavra ao dia a dia nosso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muitos cristãos, eles sentem-se intimidados nos últimos tempos, por não poderem expressar a sua fé, não poderem expressar as suas convicções de uma maneira pública, as suas convicções morais, os seus valores, porque diante de um novo fundamentalismo que se forma e que se prega nas redes sociais, nos centros acadêmicos, nos meios de comunicação e até entre as autoridades jurídicas ou o poder judiciário, e nós dissemos que há uma nova forma de se encarar a vida. A nossa cultura tornou-se moralmente liberal e requer que todos nós igualmente sejamos liberais. Isso significa que num futuro não muito distante, nós sejamos impedidos de falar da revelação bíblica e, sobretudo, de doutrinas como o pecado. Pecado é uma coisa ultrapassada do ponto de vista das novas filosofias. E se nós pensarmos, desde as últimas décadas do século XX, e agora isso tem no século XXI, isso tem realmente crescido, desenvolvido, a civilização ocidental, ela tem feito esforços para diminuir distâncias entre raças, culturas e mercados, aquilo que se chama de globalização. Desde então, o pensamento humano tem sido caracterizado por um pensamento, por um movimento filosófico e teológico, que rompe com tudo aquilo que é historicamente e o que é verdade fundamental quando criamos e valores que nós não poderíamos abrir mão, de repente,
somos obrigados a abrir mão e a fechar os olhos como se nada tivesse acontecido. Vamos pensar um pouco mais. O século XXI, ele vem com algumas ideias trazidas das últimas décadas do século XX. E aí surge algumas coisas chamadas secularismo, que seriam a ordem do momento determinando os acontecimentos. Existe toda uma filosofia por trás do secularismo, que é uma espécie de guarda-chuva filosófico que ampara todos os demais conceitos. Surge o relativismo. Nada é absoluto, tudo é relativo. Então a Bíblia não é mais a palavra de Deus, é apenas um livro religioso. E para alguns segmentos sociais é um livro religioso extremamente ultrapassado, extremamente fundamentalista. E certos temas da Bíblia deveriam ser tirados, e até existem correntes teológicas que pensam dessa forma. Não só filosóficas e políticas, mas também teológicas existem. E surge o movimento chamado, ou então a afirmação de pós-modernismo, que seria um momento novo que nós vivemos, em que os conceitos são rompidos e aquilo que era tido como valor fundamental deixa de existir. Então, chama-se isso pós-modernismo. Mas a coisa mais complicada tem acontecido dentro dessas filosofias que se chama de pluralismo. O que é isso? É um conglomerado de ideias. Tudo é bom. Tudo leva para o céu, então toda religião leva para o céu. O conceito bíblico de eu sou o caminho, a verdade e a vida deveria ser tirado da Bíblia, de acordo com esta filosofia do pluralismo, porque Jesus não é mais o caminho, ele passa a ser um caminho. Então até a perspectiva bíblica é mudada diante dessa filosofia e dessa concepção filosófica do pluralismo. Então tudo é bom. Todas as religiões são boas, todas levam para Deus. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só através de Jesus que há salvação. Eu ainda sou antiquado e creio nisto. Em nome desse esforço de diminuir, então, as distâncias entre raças, culturas e mercados, e romper com os preconceitos e a discriminação social, e criar uma sociedade menos violenta, mais aberta à inclusão das minorias, propõe-se a queda de conceitos e valores fundamentais da palavra de Deus, propõe-se novamente a quebra de paradigmas espirituais. Então nós partimos para ver uma sociedade e para viver numa sociedade extremamente materialista em função disso. E aí, o resultado disso, dessa cultura filosófica que se estabelece, existem 4 resultados principais. Eu coloquei uma setinha ali para indicar os resultados. Primeiro, como consequência de todas essas novas filosofias, surge a relativização dos valores morais. Então, o conceito de pecado ficou chato no meio dessas novas filosofias. Então, eu fico pensando assim, eu posso ir na igreja domingo, eu posso fazer o que eu quiser, mas, na minha concepção, eu posso viver do jeito que eu quiser, durante a semana, contando que eu esteja domingo na igreja. Isso é um conceito relativizado dos valores cristãos e dos valores morais. Houve um rompimento das tradições e até dos valores familiares. As tradições foram rompidas. Você foi criado de um jeito, e então aquilo não serve mais para você. E você questiona tudo, você aprende a questionar tudo, e quanto mais você se envolve com os conceitos, mais você rompe com as tradições e as tradições e os valores. Existe também o colapso do modelo tradicional da família. Então, a família
se tornou os meus, os seus, os nossos. O casamento é descartável numa sociedade que não dá valor à família. Eu, ontem, mexendo numa pasta, procurando um documento meu, e numa pasta, acidentalmente, achei a foto de um casal muito querido meu, que já estão na glória, ambos, né? O reverendo Adiel e a dona Nilde, né? Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu coloquei alguma coisa sobre eles, né? O reverendo Adiel foi um pastor que viveu muito à frente da sua época. Eu diria que se ele fosse hoje, se fosse hoje, o reverendo Adiel seria um revolucionário diante da visão que ele tinha pastoral há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, né? E uma pessoa que deixou uma marca, e um casal que se tornou referência durante muitos anos de convívio, e impactou não só a igreja, como impactou também, ele era professor universitário, também a universidade da época. E até hoje se fala o nome do Adiel, porque é um cara que deixou uma marca. Só que isso está acabando. A família tradicional está em colapso. E, em quarto lugar, os relacionamentos foram partidos. O importante é termos seguidores e não termos parentes e amigos. É mais importante os likes das redes sociais do que os relacionamentos que nós tínhamos ou que nós temos. Eu fico muito contente quando vejo crianças brincando por bobagem, pendurando numa corda, num pneu, porque a gente já não vê mais criança. A gente olha, é uma sumidade esta criança que está brincando no pneu. Aí, uma criança que está subindo na árvore para tirar uma fruta, é uma sumidade nos dias de hoje, porque a criança, ela é extremamente digital e eletrônica, informatizada, ela nasceu já com o bracinho e a mãozinha no celular. E é interessante, antigamente, para a criança acalmar, dá uma balinha, alguma coisa, hoje dá o celular da mãe. Já viram isso? Há um rompimento dos relacionamentos, onde o principal é termos like e não termos relacionamento de verdade, né? Eu, hoje de manhã, estava falando sobre uma conversa que tive com uma pessoa que me disse assim: eu tenho muitos amigos no Instagram, tenho muitos amigos no Facebook, e são amigos de verdade. São amigos de verdade. Então, quando você tiver uma dificuldade na vida, você vai contar com esses amigos do Instagram e do Facebook? Você não conta. Eu vejo quando eu vou colocar famoso ou famosa, faz alguma coisa errada, que um monte de gente que seguia aquele famoso, aquela famosa, deixa de existir, de seguir, né? E aquilo é um caos, porque a pessoa depende daqueles seguidores por causa dos patrocinadores que pagam. Se você tinha 2 ou 3 milhões de seguidores e agora você tem 500 mil, isso é um problema para o seu sustento. Mas o que tem isso a ver, todas essas informações a ver com o que nós pretendemos conversar com os irmãos essa noite? Arrependidos e restaurados, esta é a palavra. Para experimentarmos a restauração, devemos nos arrepender de quê? Em primeiro lugar, devemos nos arrepender do pecado. Olha o que diz em Atos 3,19. Eu estava olhando, Atos 3,19 é um texto da palavra de Deus, quando Pedro, ele curou um homem coxo quando estava entrando no templo, ele disse: olha, não tem prata nem ouro, mas o que tem te dou em nome de Jesus, anda. E todo mundo viu aquilo, e a partir daquele momento ele prega um sermão, e as pessoas começam a questioná-lo. Então ele chega a dizer: olha, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Mas
no capítulo anterior, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os 120 discípulos, e eles começam a comunicar as grandezas de Deus nos idiomas das pessoas que estavam por ali, e aí as pessoas começam a entender as grandezas de Deus, e as pessoas começam a perguntar para os apóstolos o que devem fazer, e o próprio Pedro já fala no capítulo 2, e versículo 37, quando ele termina de pregar, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos. Mudem de atitude em direção a Deus. Mas a nossa compreensão de pecado está extremamente influenciada pelos conceitos filosóficos. Passou por mudança. Não temos mais tanto medo de falar que somos pecadores. Alguns nem se reconhecem pecadores. Aliás, suas orações em nenhum momento tem um momento de contrição e confissão. São orações com grandes listas de pedidos, aquilo que eu chamo de oração self-service de Deus, ou self-service espiritual, que é quando a pessoa apresenta a sua lista e diz: ó Deus, é isso aqui que eu quero. Eu vim no supermercado da fé e eu quero me servir dessas bênçãos que eu estou precisando. Então ela coloca saúde, ela coloca emprego, ganhar dinheiro, viajar, filho, tio, tia e tal, mas ela em nenhum momento ela chega à constatação: Senhor, eu sou miserável. Nenhum momento diz: eu sou pecador. Porque o conceito de pecado definitivamente tem sido ultrapassado na nossa sociedade contemporânea. O arrependimento, ele sempre precede um avivamento espiritual. E é preciso ter cuidado com o pecado, meu irmão, minha irmã. O pecado é uma fraude, promete prazer, promete alegria, promete conquistas, mas ele paga com desgosto e com decepção completamente. Faz propaganda de liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas o salário do pecado é a morte espiritual, é o afastamento de Deus. Se você olhar na palavra de Deus, a Bíblia não esconde os defeitos dos personagens da Bíblia. Você encontra Abraão ali pecando, mas Abraão tendo consciência de Deus. Você encontra Davi pisando na bola, mas você encontra Davi escrevendo: contra ti pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o Salmo 51 que ele escreve em confissão, o Salmo 32 que ele fala: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E disse: eu confessarei os meus pecados e a minha iniquidade eu não ocultarei mais. É o salmista declarando a sua vitória sobre o pecado, mas reconhecendo as suas limitações. A palavra de Deus sempre nos desafia que quando há pecado, devemos ter arrependimento e confessar. E lá em 1 João disse: confessarmos os nossos pecados, Ele quem? O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. O problema é que no momento que nós estamos vivendo, ficou difícil de falar de pecado. Porque no momento que nós estamos vivendo, o importante é o like.
E falar de pecado é dislike. Like é quando põe o dedinho assim para cima. Já viu nas redes sociais isso? E dislike é isso. Para experimentarmos restauração, nós devemos nos arrependermos da frieza espiritual. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus está falando à igreja de Éfeso, e há um texto bem conhecido que diz: tem contra ti, porém, o fato de deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às obras que praticava no princípio. A igreja já estava vivendo isso há mais de 2000 anos atrás. E eu falo que o nosso tempo contemporâneo, ele tem esse particular das filosofias, da imposição filosófica. Mas nos tempos antigos também existia toda uma pressão social em cima das pessoas, dos cristãos. Querem ver uma coisa? No mesmo livro de Apocalipse, no mesmo capítulo, a partir do versículo 21 a 23, nós temos a carta do Senhor à igreja de Tiatira, e diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, e ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A igreja de Tiatira, e eu preguei recentemente, não tão recente, no começo do ano, sobre as cartas ao Apocalipse, e eu chamei de turismo na Ásia Menor. Talvez aqui alguns devem lembrar dessas mensagens, né? Bom, a igreja de Tiatira, ela acabou por conviver de uma maneira legal com o pecado, em detrimento do resultado positivo do trabalho que realizava como igreja. Esqueceu-se que Jesus faria com que o juízo viesse sobre eles. E era uma igreja de referência. Provavelmente ela nasceu quando Lídia se converteu, era vendedora de púrpura, uma mulher rica, lá em Filipos, e aí ela vem para a sua cidade e ali o evangelho se espalha. Mas acontece que havia muita gente que tinha condições financeiras. Havia um grupo em Tiatira que trabalhava o couro, então era um couro muito caro, mas eles ganhavam muito dinheiro com isso. Havia aqueles que trabalhavam com lã, púrpura, com tecido de lã ou linho de púrpura e bronze, e havia os modistas, os tintureiros, os oleiros, os padeiros e até os traficantes de escravo. Acontece que também tinha uma mulher, uma sacerdotisa em Tiatira, que era uma mulher que chamava Sambate, e ela pregava todo tipo de perversão, e ela meio que dominava a cidade com seus conceitos. Acontece que aí o pessoal começou a criar umas guildas. O que são guildas? Espécie de sindicato daqueles que trabalhavam em determinados setores. Eles se reuniam nas guildas para comer, e todos comiam a carne que era sacrificada para os ídolos. E também havia certa imoralidade nas guildas. Só que muitos cristãos estavam indo para as guildas, porque significava que eles ali podiam negociar no meio daquele pessoal. E aí é que estavam perdendo a fé. Em nome da economia local, eles estavam perdendo totalmente o controle e os valores cristãos. Por isso o Espírito fala à igreja de Tiatira, para ter o arrependimento. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje, nos nossos dias. Não é muito diferente, eu digo assim, até qualquer semelhança com os nossos dias, não é mera coincidência. Deixamos de lado o ensino da palavra de Deus.
deixamos de lado os conceitos fundamentais da fé cristã e somos influenciados então por uma onda de valores sociais e morais que passam a nortear a nossa vida. Mas a terceira ideia que eu quero compartilhar com você nessa noite: para experimentar a restauração, devemos nos arrepender e obedecer a Deus. Olha, em primeiro lugar, nós devemos nos arrependermos do pecado. Em segundo lugar, nos arrependermos da frieza espiritual. E em terceiro lugar, nos arrependermos e passarmos a obedecer a Deus. E aí os conceitos do mundo têm que cair por terra. Porque a palavra de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em épocas de redes sociais, Instagram, TikTok, é mais fácil aparecer bonito nas redes sociais, ou bonita, e é mais fácil obedecer o conceito e os conselhos de um influencer ou de um youtuber do que viver uma vida influenciada pelo Espírito Santo do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, o Senhor Jesus diz assim, quando ele está encerrando o Sermão da Montanha: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente veio contra ela, ela caiu e sua destruição foi completa. Nunca foi tão atual a mensagem do Sermão da Montanha quanto o momento que nós estamos vivendo. Quando um pecador abandona os seus pecados, ele se volta para Deus. E ele se volta inteiramente resolvido a prestar uma nova obediência ao Senhor. Jesus dizia lá em Mateus capítulo 12, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Hoje há aplicativos, né, que você fotografa e na hora identifica a árvore só pela folha, né? Mas nós não temos o aplicativo por enquanto, ainda não está popular esse aplicativo, e eu ainda fico com Jesus. Você vai numa jabuticabeira, e se você pegar uma fruta, você não vai dizer que é maçã, mas é jabuticaba. Mas você não vai num pé de abóbora encontrar uma jaca, e nem na jaqueira encontrar uma maçã. Porque cada árvore vai produzir o fruto que está determinado a ela produzir. Assim é a vida cristã. Quantas vezes temos feito aquilo que o Senhor não nos mandou fazer e nós dissemos: eu senti a vontade no coração de fazer isto. Foi Deus quem me mandou. Quantas vezes nós fazemos as coisas erradas, percebemos que fizemos e dissemos assim: olha, foi o diabo que me fez fazer assim. Não foi não, foi você. Foi você que fez. Foi você que tomou a decisão errada na sua vida. Andrew Murray diz assim: o arrependimento consiste em uma radical transformação de pensamento e atitude e direção. Qual é agora a direção que você vai depois de um arrependimento? É a Deus. O pastor está indigesto hoje, né? Sabe de uma coisa? Nesse momento do mês da reforma, eu tenho pensado tantas coisas sobre a revolução espiritual que a reforma causou na vida das pessoas no século XVI.
E como a Europa hoje se virou um cemitério, se tornou um cemitério de igrejas. Sabe por quê? As pessoas não perceberam que a frieza espiritual estava acontecendo. Hoje muitas igrejas se tornaram mesquitas, ou estúdios de som, ou casas para danças e espécie de barzinho, porque não há cristãos zelosos. Nós corremos o risco de termos uma fé fria, sem obediência ao Senhor. Eu quero afirmar que em alguns dos melhores momentos da nossa vida foi aquele momento em que experimentamos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Deus continua agindo. Você quer mudar de atitude? Eu quero dar 2 dicas para você mudar de atitude de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu voltar para lá. Opa. Primeiro, leia Provérbios 28, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E o outro texto é o já citado 1 João capítulo... Opa, não foi, né? Opa, bati errado aqui. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, minha querida, você que está em casa também, aí você vira para mim e diz assim: pastor, eu não tenho pecado, porque meus pecados já foram apagados. Mas a mesma palavra que diz para confessarmos em 1 João capítulo 1, também diz assim, logo no versículo seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos e queridas, só uma maneira de ter a vida restaurada é passando pelo arrependimento, pela tristeza, pelo pecado. E se sua mente está cauterizada, eu desafio você a permitir que o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que ele mostre na sua vida o que realmente e como realmente é preciso viver a fé cristã nos dias de hoje. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos agora, neste momento, vamos ter uma música e vamos reagir à palavra de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos.
seguindo vem, e nas tempestades eu passarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, e na tempestade eu passarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, e na tempestade eu passarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos orar, irmãos, vamos reagindo à palavra de Deus, aquele que... Opa, tem que chegar mais para longe, né? Estou muito próximo. Reagindo à palavra de Deus, aquilo que Deus falou conosco nessa noite. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei muito. Às vezes a mensagem é para a gente. E eu não tenho em mente nenhum caso específico. Quando a gente trabalha alguns temas diferentes, eu não tenho em mente nenhum caso específico. Eu tenho o povo de Deus e a responsabilidade diante do Senhor de ministrar na autoridade do Espírito Santo. E eu espero que Deus tenha incomodado o seu coração nesta noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, confirma a palavra desta noite em cada coração, confirma a tua bênção em cada família, em cada lar, aqueles que estão em casa nesta hora, em nome de Jesus. Se alguém está precisando de um reavivamento espiritual, se alguém está vivendo uma vida espiritual fria, distante, se alguém tem se distanciado do plano de tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que o Senhor realmente mostre, que o teu Espírito Santo convença de todo o pecado, injustiça e o juízo do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós entregamos cada vida nas tuas mãos, cada pessoa, e aqueles que estão em casa também, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, que tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje, até que Jesus Cristo venha. Amém e amém. A Ele a glória.